Olá, boa noite a todos que nos acompanham, meus queridos irmãos de caminhada, de jornada, de trilhas pelos caminhos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um tema muito interessante para abordar com vocês e a nossa convidada já se encontra aqui. Eu vou chamá-la. Feito o convite. Boa noite, Sinara, nossa companheira de estudo, de lives e de tudo mais. Oi, Daniela. Olá, tudo Deixa eu me ajeitar bem? aqui. Tudo jóia? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Eu nossa agradeço. mais nova parceira de bate-papo. E de trilha, trilha espírita, adorei o nome, porque adoro fazer trilha. Olha só, já junta É, caminho com trilha, com esporte, tudo que a gente precisa, né? exato, exato. Para quem não conhece, Daniela é jornalista, Daniela Migliari trabalha com comunicação e estratégia na área de desenvolvimento pessoal. É autora de algumas obras, se eu não me engano, quatro, dentre elas essa aqui, ó, maravilhosa, que eu amei ler, é gostosa, é leve, é tudo que a gente precisa. Terapeuta também, pós-graduada em constelação familiar, pela Hellinger, né? Que se eu não me engano, Isso, Inovare. isso. Além de mãe, de esposa, de uma pessoa como nós, comedoras de arroz e feijão, que também tem as suas sombras, como todos nós temos. E, Exatamente. e nós humanos, né, Daniela, principalmente nós espíritas, com esse advento da transição planetária, dessa mudança para um planeta de regeneração, a gente tem às vezes muita pressa em evoluir. E é quando a gente se depara com qualquer lugar que a gente olha, que a gente lê, a gente se depara com conhece-te a ti mesmo para ser feliz, desde muito tempo atrás, com Platão, Santo Agostinho, Paulo de Tarso e tantos outros antes e depois deles vieram dizendo a mesma coisa. A gente precisa Uhum. se conhecer para ser feliz. Mas é quando a gente se depara com uma dor diante da impotência das nossas más inclinações, quando a gente descobre que tudo é luz e é sombra, e aí eu não sei o que fazer para ganhar o abraço de Deus lá mais para frente, mais próximo a mim. E aí vem esse desespero, o que eu faço? Tô perdido, não vai dar tempo, não vai dar certo. E nós aqui do Trilha te chamamos para nos abraçar, abraçar essa nossa doce angústia com as suas palavras, para nos explicar um pouquinho. A gente Uhum. fez uma enquete e muita gente ainda não sabe o que é sombra, outras Uhum. estão tentando começar a abraçá-la, mas ainda não sabe como. E Uhum. você está aqui, doce menina, para nos abraçar. Ai, gente, adorei a menina. Seja bem-vinda e é contigo agora. Eu agradeço o convite, essa sua abertura tão inspirada, né? Tão já conectada com essa egrégora que eu gosto, né, de atuar, que eu procuro sempre me afinizar, porque a gente, já de começo, assim, a gente precisa entender que nós todos somos esse amor em movimento, que é um estado que ele está sempre dinâmico. Eu até fiz um post essa semana a respeito disso, né? Sobre o fato de que o equilíbrio, ele não é estático, ele é dinâmico, ele é fluido, ele vai, né, mudando e alterando ao longo da nossa vida, né? E o que traz sofrimento é a gente querer se apegar a um estado ou outro, né? Ou se a gente não está muito bem, a gente se sentir ali preso. Então, toda vez que a gente perde de perspectiva essa ideia de estarmos em movimento, é que vem a dor, a tal da mágoa, da água parada, né? Essa má água que fica aí atuando dentro de nós, seja porque a gente está preso,
a um passado, a uma culpa, né? Seja porque a gente está apegado a alguma situação e não quer seguir adiante, né? Então, já entrando assim a 1000 por hora, né? Porque você já me inspirou, já foi trazendo as coisas todas, mas eu sinto assim que hoje em dia todo esse trabalho que eu tenho feito com relação a essa necessidade de abraçar a minha sombra, né? Porque eu escrevi esses textos desse livro, Abraço à Sombra, para mim. Eu passei 10 anos escrevendo para mim mesma. E Eu eu vi que estava em primeira pessoa e eu achei incrível, porque te deixou tão próximo da gente. Não é uma idealização, é algo vivido, né? vivido, não tem nada ali que eu escrevi do mental. Foi tudo com as entranhas mesmo, né? Com suor e lágrimas, com vivências, que todos nós terráqueos, né? Eu gosto de brincar com isso. Nós que somos humanos, comuns, imperfeitos, pessoas a caminho, todos nós passamos por isso. É isso que você falou, comedores de arroz com feijão, todo mundo aqui trabalha, paga conta, alguns são casados, alguns têm filhos e tem as suas frustrações na vida, tem as suas famílias de origem com todas as suas complexidades, com tudo aquilo que foi cheio, com tudo aquilo que faltou e que nos fez, nos levou a gente querer se mover para poder fazer algo novo. Então, assim, a gente está sempre lidando com essas incompletudes, com essa impotência, com esses muros, com essa naturalidade de sermos simples humanos, né? E o que, em certa medida, é tão idealizado, né, buscar essa perfeição, essa exigência, que ela não é real, ela não se conecta com a realidade e nos maltrata tanto, é algo que nos desconecta dessa fluidez, dessa naturalidade de cair e levantar, né? Então, eu comecei escrevendo esses textos para mim e não tenho uma formação como psicóloga, nem nessa parte, né, psicanálise junguiana, nada disso, né? O meu trabalho todo dentro desse movimento assim de falar de sombra, do abraço à sombra, era pela arte, pela literatura, por ser escritora. Então eu me referia a tudo aquilo que em mim me dava vergonha. Eu ficava pensando, gente, mas da onde que veio essa reação? Que dor é essa? Que raiva é essa? Que estouro é esse? Né? Que vergonha alheia é essa? Que eu parava e falava assim, gente, mas como? E aí eu falava, peraí, eu sou filha de Deus. Se isso está aqui, isso tem uma função de ser. Eu quero olhar através disso, eu quero perceber o que é isso. E aí eu comecei a promover esses diálogos comigo mesma, né? Eu falei, com certeza tem algo aí, né? E aí eu fui fazendo esse estudo assim muito artístico, literário, autoral. Eu não tinha nenhuma intenção de publicar. E um dia eu compartilhei com um amigo, né? Que inclusive hoje em dia é um psicólogo e palestrante muito famoso aqui, mas na época a gente, muitos anos antes, né? Muito tempo atrás. E compartilhei com o Rossandro, né? Que é o Rossandro Kinge, que é um dos meus grandes amigos. E ele falou assim, mas que texto é esse, mana? Que coisa linda, que foi aquele A Carta de Amor ao Que Eu Sou, que quando abre o meu YouTube, ele tá lá, o áudio original que eu enviei pro Rossandro. Ah, é o Porque original? Eu é não o original. sabia. Eu fui no seu Eu, site. eu fiz questão de deixar o original, porque era um dia assim que ele não estava muito bem. Eu falei, mano, olha o que eu fiz aqui. Eu fui fazer uma terapia que eu tinha que escrever cartas para pessoas com quem eu tinha contas abertas na minha vida. E eu fiz uma lista de 4 pessoas com quem eu queria fazer isso. E eu deveria escrever tudo, todas as minhas raivas, todas as minhas chateações e depois agradecer aquela pessoa por toda a experiência e pelo aprendizado vivido em conjunto. Não deveria enviar essa carta para a pessoa, não, era uma carta que eu escrevi assim, botando tudo mesmo, sem nenhum filtro. E aí depois eu deveria ler em voz alta e queimar. Aí eu fiz isso com essas pessoas dessa lista. Quando chegou na quinta, eu falei assim, pois eu tenho muita mágoa de mim, eu vou escrever para mim. Mas aí quando eu fui escrever, eu comecei, querida Daniela, já tinha um querida ali, né?
estava nesse dia, e assim, tem dias que a gente que tem essa hipersensibilidade, algumas pessoas chamam de mediunidade, o que for, né? Eu estava num daqueles dias de fio desencapado, né? E, Inspiradíssima. e comecei a escrever dentro desse fluxo da arte, sem nenhuma pretensão de ser vista, de ser lida. E eu escrevi para mim essa carta de amor ao que eu sou, que não tinha esse título, começou só com Querida Daniela, então vai um bate a sopra, e eu fui encontrando um ritmo, e no final veio uma respiração na estrofe final, e quando eu vi que eu li em voz alta, eu falei, o quê? Eu não vou queimar isso nunca, só se Uau, for em que praça pessoa pública. é essa, né? Aí o que eu achei muito interessante é que eu vi ali surgir de uma forma muito inesperada um carinho por mim, que a gente muitas vezes não se permite, até culturalmente, existe uma culpa da gente se amar, uma culpa da gente ser carinhoso com a gente mesmo. Parece que vai virar uma autocondescendência, parece que vai virar um passar de mão na cabeça, uma vaidade, né? Aí eu ouvi aquilo e falei assim, gente, mas que delícia de me ver sendo tão amorosa comigo mesma, né? E aí eu fiquei maravilhada com aquilo e eu fiquei sentindo aquilo e guardei por mais algum tempo, mais um tempo. E aí um dia eu compartilhei, e o Rossandro ele é muito acelerado, né? É. Ele é bem acelerado, ele falou assim, não, não mande texto não, grava aí. Aí eu gravei, eu falei assim, não, mas eu vou gravar do jeito que eu já tinha gravado aqui pra mim, porque ele falou assim, não, então mande a gravação, vou mandar. Aí mandei. E aí ele ficou tão tocado com esse texto que ele mandou para outras 30 pessoas sem me consultar. Aí eu falei, você fez o quê? Ele falou, ah, mandei. Aí eu falei assim, você não tem noção, você mandou a coisa mais íntima que uma pessoa poderia ter. Se espalhou. Aí ele falou assim, mas eu não sabia que não. Eu falei assim, mano, você não tem noção não e tal. Aí ele começou a me enviar o retorno das pessoas. E as pessoas dizendo assim, nossa, isso moveu muito, parece que era eu comigo. E foi muito interessante, porque foram várias reações assim. Nossa, parecia que era para mim, parecia que era eu, parecia... Eu fiquei assim, olha gente, não, é minha sombra, é minha Né? nhaca, é minha história. E Não pega minha aí, história pra você, não, né? não, eu achei estranho, porque na verdade eu tinha muita culpa e muita autoexigência e muita autocondenação de tipo, de ser, né, humana. Como se a gente pudesse ser alguma outra coisa. É. E aí passaram-se alguns meses, ele até perguntou, você tem outros textos desses? Eu falei, mais de uma centena, eu tenho muitos. Aí, nossa, senhora, mãe de só mais dois. Aí eu enviei e ele começou a falar, vai, abre uma página e tal. Então foi assim que surgiu, e ao longo do tempo, quando eu abri essa página, só uns 6 meses depois, porque eu tinha muito receio do que as pessoas iam dizer, iam falar, que se ia falar de sombra, quem é essa pessoa para abraçar a sombra, que história é? Nem existia o abraço à sombra nessa época, eram só os textos soltos. E aí eu fui percebendo a identificação profunda das pessoas com um alívio de encontrar essa permissão, de serem gentis consigo mesmas, de se olhar com esse olhar de investigação amorosa, de perceber, cara, não é maldade obstinada, é algo em construção, é algo que ainda está se desenvolvendo, né? Por isso que o livro, ele tem esse subtítulo, né? É. Que são encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. E quando eu falo infância espiritual, é aquilo que todos nós, mesmo tendo 40, 50, 60, 80 anos, a gente tem esses lugares onde a gente ainda não amadureceu. Por quê? Porque a gente está a caminho até o último dia da nossa vida, né? Então, o que eu percebo, assim, é que a gente, em função de parecer, de se defender no mundo, a gente perdeu muito o contato com a humildade, né? Com esse pé no chão dessa nossa realidade. A gente tem medo de entrar em contato com esses nossos conteúdos de sombra como se fosse
algo do mal, algo a ser extirpado, algo a ser silenciado, né? E, na verdade, é algo que a gente a gente pode, né? É uma opção. Você olhar com humildade e falar, de onde você vem? Que dor é essa? Quem é você, né? Eu tô aqui, eu te vejo, eu te escuto, né? E aí muitas vezes a gente se depara com esse caminho simples assim, é uma dor, é uma é uma história que ainda precisa de mais carinho, de mais mais compreensão, mais eu falo diretamente mais evangelho, Mas né? é. Quando Jesus diz assim, quem sou eu para te julgar, né? E quando ele nos diz assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Esse como a ti mesmo tem que estar muito bem trabalhado para você saber o que que você faz na rua com as pessoas. E a grande verdade é que a gente não sabe muito se amar, né? Não, a gente. É aquilo que você falou. A gente tem ainda aquela questão, vai ser vaidade eu me colocar em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente tem que abrir mão de auxiliar o próximo, porque a gente está com esse conflito, está descobrindo essas sombras. E eu acho que você falou uma palavra muito interessante que é, ok, eu encontrei, eu não vou silenciar, você usou a palavra silenciar. E eu tinha anotado um trecho da obra de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, que ela diz Uhum. identificar a sombra para mais reforçá-la, o que equivale a dizer conscientizar-se da sua existência e considerá-la parte da sua vida. Porque se você silenciar, você vai estar criando não sei, daqui a pouco vai explodir, mas tornar parte da sua vida. Você tem, eu tenho, todos nós temos Sim. esse diversas questões a resolver, né? E eu acho que em diversos setores da vida, na família Uhum. de agora, na família lá de trás, no trabalho, é tanta coisa, cada sombra que a gente vai descobrindo, e você coloca muito bem na tua obra. E em algum vídeo que eu assisti seu também, é, que a gente acha que a gente vai descobrir, de repente, sombras em todos os setores. Todos os setores da nossa vida. Agora, o que fazer com ela, né? O interessante é que conforme eu fui publicando esses textos, aí depois veio um convite para fazer uma palestra, porque eu já tenho um dos textos do livro que se chama O Encontro com a Sombra, e ele tem um vídeo também, ele está no meu YouTube, e é um vídeo assim desse encontro e dessa percepção que o que está por trás dessa sombra é a nossa infância espiritual. E como que você lida com uma criança que ainda está aprendendo? Se você chega para uma criança de 2, 3 anos, você fala, canta o hino nacional sem errar uma palavra. E ai de você. Né? Então, por que a gente não pode ter essa mesma ternura nessa lida com esses nossos aspectos que estão em construção? Né? A gente não precisa educar com grosseria. Se a gente é muito autoexigente, muito rude com a gente mesmo, o que você vai fazer nas suas outras relações? Você vai tratar o outro com essa mesma rudeza, com essa mesma grosseria, com essa mesma exigência, né? Então, eu fui percebendo, né, essa regra de ouro de Jesus, realmente ela é o caminho, a verdade e a vida, de você perceber que se você conseguir ter essa gentileza e esse olhar humilde diante de você mesmo, o que é um olhar humilde? É um olhar aterrado, humus, terra, né? A gente vem com esse pé no chão e a gente vai se dando conta do que tem para hoje, o que hoje está se apresentando para mim, né? Eu tô aqui, sei lá, tô no meu trabalho, alguém vai e fala uma frase assim, que aí dá aquele gatilho, dá aquela, né, aquela minhoquinha que você tá pronta para morder, para cair nos seus velhos lugares, né? Onde estão os seus recalques? Onde está a sua baixa estima? É ali que está o mapa do tesouro. Então, ao invés da gente ficar negando, reprimindo, condenando, calando, e Jung, né, Carl Gustav Jung e Bert Hellinger, os dois viram isso e tantos outros estudiosos mostraram que quanto mais você reprime, mais essa sombra se avoluma, mais ela vem
e se manifesta por meio de quê? Ato falho, explosão. Você congela diante de alguma coisa, você começa a se auto-boicotar, você começa a agir de uma maneira inesperada. Quando você vê, já foi. Você não tem consciência. Ela está, digamos assim, dominando o pedaço. Então, o que que você faz? Não tem aquela história, você tem inimigo, você fica perto dele. Você vai olhar. Então, assim, peraí, deixa eu conhecer esse lado meu aqui. Sem esse chicote, sem essa autocondenação. Mas como alguém que está se pesquisando, com aquela atitude de Joana de Ângeles, que a gente percebe também em Santo Agostinho, lá na última pergunta do Livro dos Espíritos, eu passo em revista de mim mesma, amorosa, de construção, entende? Não como um inventário que eu vou falar assim, olha o tanto de droga que você fez, de coisa chata que você fez. Não, no que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente amanhã, o que eu fiz hoje que eu não gostaria de repetir amanhã. Né? E aí você vai entrando em contato com isso e ao invés de você temer, você passa a conhecer e o que acontece? Quando você se vê novamente numa situação como aquela, você já começa a desenvolver uma consciência. Eu sempre dou esse exemplo do soco. Você às vezes fica dando soco, você nem vê sua mão indo. Até que chega uma hora que você começa a ver a mão indo, mas ela ainda vai, mas você vê. E aí chega um momento que você para e fala assim, eu quero dar esse soco. Aí você já vai encontrando aquele momento que você fala, opa, eu conheço isso aqui, eu já tive aqui antes. E aí você entende qual foi a construção infantil que te levou a criar aquela defesa, aquela forma de reagir, né? E aí você entende que não é maldade obstinada, é uma construção de uma defesa infantil, que aí vem esse acolhimento dessa criança interior ferida, porque todos nós também temos o nosso adulto interior, né? Que também está ali com todas as suas aquisições do alto da nossa experiência que a gente tem de vida, né? E aí a gente vai fazendo esse encontro entre essas duas partes, entre essa luz e sombra. E o mais bonito é que a sombra foi mudando para mim. Depois de um tempo de entrar tanto em contato com isso, eu fui percebendo que já não era uma sombra que assombra, né? Mas é como algo que se apresenta como o aprendizado seguinte, a aventura seguinte, o aspecto seguinte que vai trazer sempre uma luz correspondente. Tá vendo ali o Yin Tô Yang? em Yang, Ele é o observei. quê? Você dá uma volta nessa espiral, você acessou uma sombra sua, ela sempre vai levar a um conhecimento novo que você desenvolve ali. E esse conhecimento novo vai te levar, por exemplo, a fazer algumas outras coisas, a desbravar outros caminhos, e você vai acessar um outro território desconhecido. Então, você vai entendendo a sombra como o novo, o criativo, o desconhecido, o passo seguinte, né? Que vai trazer uma luz nova, um aprendizado seguinte. E aí a gente vai aprendendo a dançar com esses aspectos, ao invés de lutar, fingir que não existe, resistir, que só faz ele se fortalecer naquela construção doente, naquela construção distorcida, naquela defesa infantil que está há anos ali atuando. E se eu não parar para observar, ela vai continuar. Repetindo os comportamentos e causando cada vez mais dor, né? Interessante que você falou, é como se fosse uma espiral, eu vou passar várias vezes, só que com outro olhar. Então, a questão do soco foi excelente, porque a gente vai passar na vida por várias vezes na mesma situação. E hoje, por exemplo, eu me deparo, olha, aconteceu isso, eu fiz de novo. Por que eu fiz de novo? Qual foi o gatilho disso? Então, assim, já fico assim, esperando a próxima vez para ver se eu da situação para ver como eu vou reagir. Isso é maravilhoso. Tomara que aconteça de novo só para ver a minha reação, se eu conseguir, se eu não conseguir. Olha, eu tenho um trecho, uma parte de um texto que eu falo sobre, porque eu tive 3 filhos pequenos convivendo juntos, então tinha épocas que era aquele caos, aquela gritaria. Aí tem um dia que o filho vai e derruba o suco em cima da mesa, você dá aquela estourada assim.
Aí depois vem a ressaca moral, aí você fica assim, puxa, por que que eu estourei, né? Aí o que que eu faço muitas vezes nesses momentos? Eu entro um pouquinho em meditação e eu vou lá naquela cena que aconteceu. E eu ensaio novas reações. Mas novas eu fico inventando moda, assim, às vezes. E é rápido, você faz isso aí uns 5, 10 minutos. Quando você termina a visualização, é muito interessante. Você fica esperando a próxima vez que o copo de suco vai virar para você poder. Sabe quando você vai em loja nova, que você compra roupa, que você fica doida para estrear roupa nova? Aham. Né? Você dá uma treinada nos seus músculos e você fala, ai, da próxima vez eu vou reagir diferente. E a gente consegue. É aquela hora em que você vai desenvolvendo um novo recurso. Espera aí, a próxima vez que eu passar por uma situação assim assada, eu vou respirar, eu vou visualizar alguma coisa, eu vou fazer uma prece, sei lá. Tem muitos recursos, né? Mas o importante é a gente se propor esses ensaios, porque a gente quer criar algo novo, né? Então é lindo você entrar em contato com seus aspectos assim, porque eles estão lá para te ensinar, É, ao não é invés à de você toa, fugir né? deles, Fugir né? dele. E assim, tem um outro pedaço que eu notei do teu livro, num capítulo que chama A autorresponsabilidade integra a culpa, que tem uma frase bem marcou, né? Porque quando a gente vai se conhecer, a gente vai olhar umas coisinhas assim, umas sombrinhas que não tão agradáveis, né? Dependendo da pessoa, da situação, da educação que viveu, do que trouxe também de outra vida. E você coloca assim: quando permaneço no drama, a culpa passa a ser cúmplice do sofrimento. Ou seja, como que é isso? Se eu só negar, silenciar, eu vou entrar num ciclo repetitivo de dores? É porque é o seguinte, a culpa, ela tem um efeito educativo muito interessante. Ela traz o movimento do arrependimento, da reflexão. Quando eu sinto culpa por alguma coisa, a gente tem a oportunidade, né, de perceber onde a gente se excedeu, né, perceber onde a gente poderia ter agido diferente, né? Então, bate aquela culpa. Agora, quando essa culpa ela vira algo que eu começo a dizer assim, eu sou assim mesmo, eu faço tudo errado, eu não consigo fazer diferente, e eu pego e me fecho dentro daquele processo, né? Aí é aquela zona estéril de lamentações, né, que a gente estuda, que nada cresce lá, né? Aquele lugar onde a culpa começa a ser um álibi para você não fazer nada de novo. Então, tem um tempo de ação. Assim que ela termina aquele tempo de ação, né, que é o tempo de você reconsiderar e criar novas atitudes, você vai e segue adiante. Você transforma essa culpa nessa autorresponsabilidade, né? Então, assim, é algo que a gente pode utilizar ao nosso favor, mas se a gente se prende demais, existe aí um apego às nossas narrativas de dor. Que todos nós tivemos dores, todos nós tivemos situações delicadas. Porém, veja, não é nem negar o sofrimento, falando que é mimimi, que é bobagem, porque não é verdade, a gente sofreu naquilo ali. Ao mesmo tempo, tem algo ali que eu adquiri, que eu cresci, que eu aprendi. Então, não é negar e achar que é só isso, e nem também menosprezar. É sempre o movimento. Essa fluidez é você ter esse olhar amplo para as duas coisas, porque sempre com grande sofrimento vem uma grande oportunidade de desenvolvimento, né? Então é a gente conseguir dar bom curso para aquela experiência. Eu penso assim. Não, e excelente. A gente, esse amor em movimento, como um pêndulo, né? A nossa vida não vai ficar parada só na luz e também nem só na sombra, e eu preciso saber permear entre essas duas coisas que vão me acontecer. Desafios novos surgirão e talvez sombras novas eu vá descobrir,
Uhum. dependendo do desafio que me for colocado para Exato. enfrentar, né? E Uhum. você coloca lá para trás, você falou aqui com a gente da questão de paralelos entre o impulso e a reação que eu tive com alguma dor que eu sofri. Tem isso para cada. Ah, eu sou orgulhosa porque eu quero, não sei, me proteger de algo, eu preciso me sobressair porque eu fui, vamos dizer assim, desprezada na infância, eu sofri algum tipo de bullying. Tem algum paralelo? Não que seja regra. Eu acho que para cada pessoa, né, tem uma construção interna de defesa. Então, se você está numa situação, por exemplo, né, na sua vida que você está muito sozinha, quando você é criança, e você acaba encontrando uma forma de, eu, pequena, faço um raciocínio qualquer e chego à conclusão de que eu não posso dar trabalho para os meus pais. Não vou dar trabalho nenhum, você é boazinha, você é certinha. E aí começa, por exemplo, a ser aquela pessoa extremamente controladora e certinha para fazer. Por quê? Porque ela está querendo se virar, ela está querendo se defender dentro daquele ambiente, né? Só que aí a gente vai crescendo, aí vai, fica adulto, sai de casa. E aquela defesa, aquela construção que nos levou tão longe, que nos ajudou tanto a sobreviver, começa a sobrar. Aí aquele tema, né, que nos salvou, aí você se casa, você tem filhos e você começa a perceber, nossa, mas essa questão do controle está virando um problema para mim. Está virando um problema no meu casamento, está virando um problema com a minha exigência assim, assim, assado. Então, você começa a perceber que não é mais você usando a defesa com consciência, é ela usando você e reagindo porque você não tem consciência daquilo ali. E aí é que vem esse trabalho do autoconhecimento. Peraí, por que que eu fico com tanta necessidade de controle, nesse caso, digamos assim, né? E aí você vai percebendo que ali por trás tinha, assim, lá atrás, uma criança ferida que passou por diversas situações, né? Para aqueles que são espíritas e que acreditam nas perspectivas de outras lâminas existenciais, podem ser também questões de outros tempos, ou como dentro das constelações a gente analisa muito também as sobreposições genéticas, as memórias genéticas, o campo mórfico, né, que atravessa as famílias e as gerações, o povo de uma determinada cultura, de um determinado tempo, enfim. O nome que a gente quiser dar para cada uma dessas situações, né? O fato é que existe esse inconsciente, esse desconhecido que atua sobre nós, né? E que está na sombra, por quê? O que é sombra aí nesse contexto? Ele é desconhecido, eu não tenho clareza, eu ainda não acessei o porquê daquela construção estar ali. Então, esse conhece-te a ti mesmo é você ir percebendo que é uma construção muito lógica, né? E eu sempre falo uma frase, cara, eu amo essa frase, né? Ela apareceu para mim na internet, eu nunca consegui descobrir de quem é, mas eu vivo Sim. repetindo, eu já sinto ela um pouco minha, assim, Vou que é o anotar como seguinte: sua. seja gentil com as suas versões anteriores. Elas não sabiam o que você sabe hoje, Nossa, não e é? é bem isso mesmo, o abraçar, né? Esse auto-amor de você se perceber como uma pessoa. Sabe quando você olha para aquelas suas fotos de adolescência e que você se acha estranha pra caramba, aquela época que Super. cresceu primeiro o nariz ou a orelha, você tá esquisito, você tá com aquele corte de cabelo, Da enfim, sei época, lá. aquela franja, né? Aquele cabelinho de tãozinho chororó, eu denunciando a minha idade aqui com gel. É a minha também. A gente usava gel com uns brilhinhos Horrível, assim. Enfim, aí você conseguir olhar para isso e olhar para isso com uma ternura, sabe? Você fala assim, cara, que pessoa é essa nessa foto? Eu não conheço. Mas assim, é você, né? E você conseguir olhar com ternura para si mesmo e para todas as versões da sua vida que você passou, que te trouxeram até hoje, né? E aí é muito linda essa visão também das constelações familiares, de perceber que nós, cada um de nós somos a creme de la creme da nossa família,
né? Quantos antepassados, quantas pessoas viveram, morreram, passaram por dores, passaram por sofrimentos, por imensos prazeres, por imensos amores, para que a gente chegasse e vivesse aqui e agora, em 2022, né? Ter o privilégio de estar vivo quando a gente para olhar mesmo para essa história desses Pra tudo que antepassados. passou, né? Eu assisti recentemente o, uma série com 5 temporadas no Netflix, Outlander. Ah, eu assisti. E Fiquei você vê, apaixonado, até quero ir pra lá. Que é, país. meu avô paterno descende assim de escoceses também. Eu fiquei assim bem tocada com isso. Cheguei aí lá perto, não cheguei aí diretamente à Escócia, mas fui na Irlanda visitar os lugares celtas. Assim, fui dar uma palestra lá no Centro Espírita irlandês. E aí, quando você vai vendo as coisas que a Claire passou, né? É como se ela contasse a história de muitas e muitas mulheres, né? As coisas que eu não lembro o marido dela, né? Também não, só lembro do nome da Claire. Jamie. Jamie. As coisas É. que o Jamie passou, duríssimas também, né? Eu achei muito interessante essa série, porque assim, normalmente a série é feita ou só para mulher ou só para homem. E essa é uma série de casal, que mostra toda a dureza que o homem passou, toda a dureza que a mulher passou, e eles ali construindo esse encontro entre o feminino e o masculino. Com todas essas durezas, né? E você vendo só 200 anos antes, as coisas que ela passou para poder atravessar tudo aquilo, né? Então, se você para e pensa na sacralidade que é estarmos aqui nesse planeta, nesse tempo, e perceber realmente o presente com esse nome, né? Aham. Presente, é um presente, né? Você vai mudando a perspectiva sobre si mesma, se olhando também com essa dignidade de falar, poxa, eu sou a melhor versão, eu sou o sonho dos meus antepassados, eu sou o que fui mais longe, né? É. Para que a vida chegasse até mim. Então eu vou fazer o quê? Algo de bom com isso. Entende? E aí você vai se olhando também com esse auto-amor e pensando, tá, eu tenho ainda um monte de lição nova para aprender, mas eu já tenho uma porção de coisas bonitas também. É aquela história de olhar os dois lados, entende? Eu Que é o que olho para está os na meus... sua carta que você fez para si, né? Você Exato. colocou as suas dificuldades, as suas qualidades, suas virtudes, suas vicissitudes. Todo mundo tem isso. Todo mundo, todo mundo. Você falou de constelação, né? E se eu descubro algumas sombras, eu posso procurar alguém especialista nisso, especialista em constelações familiares, para começar a tratar essas minhas sombras, como me ajudar, como se fosse um acelerador de terapia, um acelerador de mudanças, para a próxima vez que acontecer algum episódio que minha sombra possa vir no impulso. Eu tenho um treinamento, né, sobre isso. Inclusive, eu abro só 3 turmas por ano e a próxima turma que eu estou abrindo é agora, segunda e terça-feira da semana que vem. Tá no meu perfil e é a primeira que eu estou abrindo desde setembro, né? A 4ª já de um treinamento que se chama o Abraço à Sombra nas Relações, que é como esses aspectos meus infantis se projetam na minha relação comigo mesma, com o outro, com mãe e pai, na família de origem, com os irmãos, na vida dois, ou na falta dessa vida dois, da solidão, né? Na vida com os filhos e na vida em sociedade, né? Em vida profissional. Então eu trabalho isso dentro dessa postura de olhar para a sombra com esse caminho de aprendizado, de auto-amor, de humildade, de suavidade, né? Para que a gente possa fazer da evolução e do crescimento um movimento de aprendizado, ao invés de ser um martírio, né? Ele vai ser algo fluido, contínuo, natural, cíclico, como nós mulheres, né, temos os nossos ciclos. E as constelações familiares,
elas não atuam especificamente sobre esse aspecto da sombra, né? Como a gente ouve dizer na psicanálise, eles focam, né? As constelações familiares focam especificamente nas relações da família, Uhum. familiares. Mas existem, né, muitas pessoas também fazendo alguns movimentos sistêmicos de olhar para aspectos de si. E o que eu fiz nesse meu curso foi juntar, né, esse caminho autoral, esse caminho terapêutico que eu fui desenvolvendo do abraço à sombra, né, nas relações, dentro dessa projeção disso nos nossos relacionamentos. Aí eu trouxe também todo o arcabouço, né, do Familienstellen, que é as constelações familiares segundo Bert e Sophie Hellinger, com quem eu fiz a formação aqui no Brasil e na Alemanha. Então eu juntei esses dois mundos assim. Ai, que bom, já vamos nos inscrever no curso, né? Que eu vou ficar curiosa para fazer. Eu passei por uma situação. Quando você começa a investigar e a tentar, poxa vida, conversei com minha sombra, conversei comigo, vou tentar de novo melhorar. A confusão entre a projeção que você está fazendo de algum defeito seu no outro, Uhum. ou a culpa, a falta de auto-perdão. Então, eu já passei por essa situação algumas vezes. Eu acho que quem está tentando esse autoconhecimento tem os altos e baixos, e assim, puxa, eu enfrentei, dei de cara com a minha sombra de novo, o que que eu vou fazer? Isso é. E aí vem a questão do perdão que você cita na tua obra, né? Como lidar com essa da questão da culpa. Se você lista 5 chaves para o perdão quando fala de culpa, que ninguém tem uma assim, ninguém dá o que não tem, e a agressão do outro para mim não é pessoal, né? Ou da minha sombra para mim mesma não é algo pessoal. Daí você também coloca somos um, e também coloca a gratidão, que, nossa, essa parte eu acho sensacional. A gratidão acho que é um remédio para muita coisa na vida, nem que sejam gotinhas homeopáticas por dia. É o caminho, é a chave que abre todas as portas onde a gente fica trancado por um tempo enquanto a gente está aprendendo ali naquele quarto, trancado, né? Eu tenho um olhar de muita curiosidade, de vontade de viver essa construção, sabe? Ao invés de ficar só me sentindo presa ali. Se eu tô ali, eu vou olhar para ali. Sim, eu tô aqui. Por que que será que eu tô sentindo essa emoção, esse sintoma, essa agonia, né? Então é a gente parar de lutar e olhar para aquilo que está se apresentando, né? E leva-se muito tempo para a gente conseguir voltar a se sentir confiante para pôr o pé no chão, para voltar a ser humilde. Por quê? E não é uma humildade que eu tô falando assim, ensaiada. É Uhum. aquela visão assim, eu sou humana, eu sou comum, eu sou imperfeita. E aí você vai sentindo mais e mais alívio de você sentir assim, ao invés da gente se sentir desqualificada, ameaçada, pior do que o outro, entende? Então é uma desconstrução dessa exigência que todos nós construímos porque a gente quer ser aceito, especialmente durante a adolescência, é natural que a gente vai o quê? Fabricando, né, um jeito de ser, porque eu quero ser aceita pelo meu grupo, porque, eu vou para o meu primeiro emprego e eu tenho todo um cuidado, todo um zelo. É natural, isso é comum. Só que aí a gente vai chegando a determinados momentos em que, às vezes, essas construções viram prisões e viram algo que está ali escondendo alguma coisa por trás, né? Vem um estouro, vem uma dor, vem um trauma, vem uma trava. E aí é aquela hora que a gente precisa conseguir atravessar, né? A gente tem essa possibilidade de atravessar e falar assim, peraí, o que que tem aqui? Eu acho que esse foi um ponto que eu sempre quis, eu sempre tive essa curiosidade de falar assim, não, peraí, isso tem que ter uma explicação, né? E aí você vai buscando e todas as vezes que eu chegava no fundo
da taça daquela Aham. situação, o que eu encontrava era essa que eu chamo de infância espiritual. Esse aspecto meu que, por recalque, por insegurança, por baixa estima, ainda não tinha amadurecido. E isso me torna o quê? Pior do que você? Isso me torna humana. Só que chega uma hora que você faz isso tantas vezes que você realmente começa a perceber, beleza, qual que é a lição de hoje? Qual que é a aventura de agora? E eu vou encontrando essa naturalidade, essa segurança de poder voltar a botar meu pezinho no chão e me sentir segura de estar ali vivendo esse caminho, passo a passo, E né? não se E cobrar, né? Como, vamos supor que a vida, um professor passando, já PhD, passando numa sala cheia de gente do prezinho, não sei mais, agora fui eu que denunciei a idade, enfim, dos anos iniciais, e fala assim, poxa, eles estão pensando assim, estão fazendo assim, mas um dia eles chegam lá. Então a gente não querer, a hora que encontrou, encontrei as minhas sombras. Não querer ser o professor, porque nós ainda estamos nessa infância espiritual que você tão bem coloca e tem que olhar para isso. Ouviu uma outra coisa, olha o Simão, uma, Pedro aí, ele chegou atrasado, ele colocou ali, meu amigo. Ele querido, falou, boa vou noite. entrar, que a Daniela é uma amiga muito querida. Ele me falou hoje, é um A gente querido sempre também. troca figurinha. Eu Tá, fico escutando, estudando as palestras dele direto. mas que ele tem tudo na cabeça, né? Que homem incrível também. Grandes amigos virtuais que fizemos nessa pandemia. Mas, enfim, eu ouvi uma coisa, não é bonita de se falar. A pessoa colocou assim, passar bom ar no esgoto não vai tirar aquela podridão da água que está lá dentro. Eu falei, uau, que metáfora, né? Para essa questão da sombra, porque não adianta eu ficar, deixa quieto, deixa ali, não vou abraçar, não vou usar um passo a passo com essas minhas dores, vou só passar um bom ar. Tipo, nossa, fiz de novo, vou criar uma máscara. É uma metáfora feia que usaram, mas é legal pra gente, num linguajar mais popular, para tentar entender a tal da sombra. E não tem jeito, ela emerge, porque a vida é professora, né? E nós somos todos irresistivelmente atraídos para Deus e para esse caminho que esse magneto interno tem e que está sempre nos chamando a evoluir. É esse contínuo que a gente vai seguindo, né? Então, inconscientemente, aqueles temas que ainda estão em conflito dentro de nós, a gente vai atraindo situações, e veja bem, quando eu falo atraindo, não é um pensamento mágico, é uma busca mesmo, inconsciente, de entrar em contato com aqueles temas que dentro ainda estão doendo. Então, é como se a gente se sentisse mais inclinado por aqueles tipos de situações e quando a gente vê, a gente tá, mas de novo eu tô com um namorado do mesmo jeito, eu tô com uma situação da mesma, de novo nesse emprego, passando por isso. O que que é isso, né? É o meu ser buscando essa experiência, essa resolução, essa nova forma, né? Então, a vida vai sempre lançando novas perguntas para gente. Então, quando você responde uma, que bom, ela lança outras. E isso vai É. ser até o nosso último dia de vida, graças a Deus. Eu sempre, né, falo assim, eu tenho um amigo querido, ele estava fazendo live agora há pouco também, e ele me diz assim, né, fala assim, mas eu não vou ter paz nunca, não acaba nunca. Ele virou para mim, olhou bem fundo nos meus olhos e falou assim: você tá querendo o quê? Paz de cemitério? Boa! Aí eu falei: não, essa eu não quero, não.
Então, assim, ao invés de eu achar que é um conflito, que é uma coisa chata o tempo inteiro, me provando, me cansando, eu começo a olhar aquilo como uma aventura nova, uma aula nova, né? Uma, Ressignifica, né? e assim, ao invés de eu ficar super embaraçada com um defeito meu que veio à tona, eu vou me sentir o quê? Humana, caramba. Eu sou simplesmente um ser humano comum, imperfeito e a caminho, né? E aí a gente vai construindo humildemente novas respostas, ensaiando novas maneiras, né? Eu fiz uma live muito legal com o Simão Pedro, que ele estava explicando até a história do judô. Não sei se você assistiu essa, foi muito legal. Acho que não, Tá. essa acho que não. Assisti várias outras suas, a do Rossandro, inclusive, que foi quando eu falei assim, eu tenho que tentar falar com ela. Mas essa do judô, É, não. não, e aí ele estava explicando que o judô, na verdade, é o caminho para você aprender a cair. E se você percebe que naturalmente a gente vai cair, não adianta você estar lutando, por exemplo, contra as estações do ano. Não dá para você ficar só vivendo de verão, só vivendo de primavera. A gente tem que entender que as coisas têm um tempo e elas têm uma forma de ser. Então faz parte da vida esse sobe e desce. Ontem eu publiquei um videozinho bem bonitinho com uma bolinha subindo e descendo. Eu E vi. esse é o caminho da vida, esse movimento aqui dessa espiral, né, do yin yang, esse é o natural. Então, aprender a fluir e a dançar nesse ritmo das espirais da vida, né? Você vai, aí tem a sensação de estar dando dois passos para trás, e você vai, não, mas tem algo que está se modificando ali. Saiba, sempre tem. E aí aquele lado nosso, lá no fundo, autoexigente, falando, pô, parece que eu estou enxugando gelo. Não acredito que eu caí nisso de novo. Mas tem algo ali que está despertando. Então, esses recursos ativos de prece, meditação, e eu uso muito a visualização, que é revisitar esses momentos, para poder desenvolver novos recursos. E claro, o pedir e obtereis, que pensa uma filha que pede. Meu pai, você tá... Deus, por favor, Lá vem eu, ela de novo, Deus. eu, eu reagi assim semana passada, mas eu não estou entendendo ainda, porque assim, eu acho que eu fiz certo, mas tem um trenzinho aqui que está me incomodando. Mostra para mim, Deus, mostra, mostra, mostra. E eu fico batendo, Mas tem que bater, bater mesmo. bater e abrir e se usar, né? Tem uma coisa também que você colocou, que vai somar com o pedir obtereis, com a visualização, que você coloca uma experiência sua no sonho, aqueles sonhos repetitivos, que é algo e que aí você, certa vez, acho que você conta bem melhor do que eu, desperta, conversou consigo mesma e com as pessoas para tentar desfazer esses nós todos sombrios e a partir daí se você puder contar um pouquinho, eu achei assim, Olha, falei, todo mundo deve ter aqueles sonhos recorrentes, né? sim. Eu fui parando de brigar com o meu inconsciente, com a minha sombra, e eu fui ficando assim muito amiga, né? E eu recebo vários presentes da minha sombra, assim, que ela vem, às vezes me traz cada sonho, curas imensas que eu falo assim, meu Deus do céu, que criativo esse meu inconsciente. Ele criou uma imagem aqui que me fez ver tais e tais coisas, né? Então, eu tinha um sonho repetitivo de ser abandonada pelo homem da minha vida. Eu sou casada já há 20 anos, com o Máximo, e antes dele eu tive dois namorados, e namoros longos também. E nesses namoros longos, não interessava quem era, e eu tô falando isso com todo respeito, né? A bola da vez, o homem com quem eu estava, eu tinha o mesmo sonho. Então, com o primeiro namorado eu tive esse sonho, com o segundo namorado eu tive esse sonho, e eu vinha tendo esse sonho também com meu marido. Então eu sonhava, né, que lá pelas tantas a gente chegava em algum lugar e eram sonhos com diferentes versões. Cada vez era uma festa diferente, era uma coisa diferente, e eu me sentia sendo desprezada e sendo trocada por alguém, né? E aí eu fui percebendo isso. E aí acordava daquele jeito, agoniada, né?
e com raiva dele, que nem sabia o Coitado. que tinha acontecido, né? E óbvio, fazendo terapia, eu fui entendendo que isso tinha muito a ver na minha relação com meu pai, né? A gente vai entendendo, depois com o tempo a gente vai se conhecendo. Mas eu tive um momento que eu fui aprendendo, por meio dessas visualizações, naquele momento que você acorda durante a noite, que seu quarto ainda está escuro, e você não acende a luz, né? Eu voltava para o sonho. E do mesmo jeitinho que eu fiz naquela cena do copo de suco derramando, Uhum. eu voltava lá com esse meu eu consciente e me visitava dentro daquele sonho, só que agora por meio de visualização. E aí eu chegava e tinha uns bate-papos comigo naquele sonho. E eu falava assim, olha, na boa, se essa pessoa tá indo embora, ela quer ir embora, deixa ir embora, né? E eu começava a conversar como se eu estivesse conversando com uma amiga. E é engraçado essas coisas inconscientes, porque quando você vai, por exemplo, se você tá tendo um sonho de você criança ou de você bebê, e você vai com o seu adulto interior visitar essa criança, né? E acolher, você vai acolher numa linguagem de quem está lidando com um bebê, com uma criança. Às vezes acontece de você passar por uma situação repetitiva, que você está sonhando com uma situação difícil que você viveu na adolescência. Então, se você vai acalmar a sua adolescente, você vai com uma outra linguagem, que é diferente de uma linguagem de criança e de bebê. E eu, nesse sonho, eu visitava uma mulher que estava numa festa, com um copo de espumante na mão, né? Então, eu entrava na visualização e eu conversava de mulher para mulher, né? E conversando e falando, e fui fazendo isso, né? E eu fui percebendo que esses sonhos que eu já tinha há 15, 20, 25 anos foram parando de se repetir. E pararam mesmo, assim. Eu tive essa conversa e eu passei, assim, sei lá, uns 2 anos sem ter esse sonho, que era um sonho que eu tinha pelo menos umas 2, 3 vezes no mês. Por quê? Porque a carga emocional ali escoou e ela conseguiu encontrar novos recursos. Obviamente, se lá na frente eu lembro que eu tive outro sonho desse, num período de fragilidade que eu estava passando, que eu tive uma queda mesmo, e aí novamente aquele gatilho interior apareceu. O que eu fiz? Revisitei novamente e eu nunca mais tive esse sonho, né? Por quê? Porque a gente entra em contato por meio de visualização, por meio das imagens ativas. E aí o que interessa dentro do inconsciente é ele encontrar um caminho para escorrer aquela carga emocional e voltar a fluir. E aí então ele não precisa mais ficar mandando isso por meio de sonho para poder, sabe aquela coisa da panela de pressão que você aperta e faz tsh, Aham. porque você já deu vazão. A escrita da vazão, a arte da vazão, né? A gente encontra formas, né, de expressar a visualização, as constelações familiares. Para quem é espírita, a gente sabe, né, o trabalho mediúnico, quando a gente está lá na mesa, a gente está dando vazão para o nosso animismo e também nos movimentos mediúnicos para conteúdos e conteúdos, ó. Mas é o quê? E Jung falava isso muito claramente. Ele falava, não interessa, né? Se é um desenho, se é um sonho, se é uma narrativa, se você quer chamar isso de outra vida, o que for. É uma imagem que se forma para poder dar nome para uma carga emocional, né? E aquilo que está lá dentro, você pode fingir que não está lá, ou você pode pegar aquele gelo e morninho, né? E por meio desse alto amor, dessa gentileza, entrar em contato com esses conteúdos e aprender a dissolvendo isso daí com amor. Com Pode amor. ser com chicote também, mas eu acho que não resolve Não muito não, é. viu? Vai doer, né? Porque a gente tem Eu muita tentei. sombra e, como diz Jung, cada vitória da sombra é uma derrota do ego, então vai doer. Então, com o chicote vai ser mais complexo ainda do que com o abraço, do que com o amor, penso eu, né? Daniela, o nosso tempo já é findo e, nossa, como você deu caminhos para a gente lidar com aquilo de feio que a gente encontra em nós, com essa, não é feio, é uma oportunidade maravilhosa
de crescimento, de transformação moral, de transformação psíquica, de evolução na nossa caminhada que nós temos até chegarmos a mundos melhores. Então foram pinceladas maravilhosas e para quem puder ler o livro, ela escreve de uma forma assim gostosa, clara, você se sente ali, porque parece, como você fala em primeira pessoa, parece que são as nossas sombras mesmo, quando você colocou na carta para mim mesma, né, que você escreveu. Então eu deixo aqui o carinho de todos nós que te assistimos, da equipe do Trilha Espírita. Queremos assim deixar as portas abertas para eventualmente. Bom, gente, é esse mesmo, ó. Eu fiz a lição de casa, amei. Chama Abraço à Sombra. Uma pessoa está perguntando qual é o nome do livro. E sai espelhado, né? Quando a gente tá no assim. Se vocês entrando aqui no meu perfil, tem aí a entrada para os livros, né? Eu tenho, esse é o primeiro, mas tem outros 3 livros também. Já vou pesquisar para adquirir. E olha, gente, nessa segunda e terça vai ter esse lançamento totalmente gratuito para poder mostrar um pouco, né, de como que a gente faz esse curso online, esse caminho terapêutico, né, que ele se chama Abrace a Sua Sombra e Aprenda a Brilhar a Sua Luz. Porque muitas vezes a gente fica tão fixado, preso, culpado, envolvido com essa sombra que a gente não vive os nossos potenciais, a nossa relação. Teve uma pessoa que aí acima fez um comentário, né? Mais do que isso, de me fazer mal, a gente faz muito mal para as pessoas com quem a gente convive. Quando a gente está com essa sombra ativada, essa sombra que machuca, essa sombra que está ali só na defesa infantil, ela machuca muito o marido, machuca muito os filhos, machuca muito mãe, pai, machuca a gente, é aquilo que eu tô falando, se você se trata mal, se você se faz mal, isso vai transbordar para suas relações, né? Então, isso é uma coisa que Jung dizia que o maior ato de paz mundial para a sociedade é o autoconhecimento. É você desenvolver esse profundo auto-amor, essa profunda autorresponsabilidade, para você realmente se perceber como esse ser ativo, operante, que pode escolher novas formas de agir, né? Ao invés de você ficar só transbordando a sua infância espiritual de maneira inconsequente, machucando as pessoas, ferindo as suas relações, né? Então, todo esse caminho, ele é sobre a gente olhar para dentro, para a gente cuidar da nossa menina ferida, os homens cuidarem do seu menino ferido, porque não dá mais para ficar cobrando essa conta da mamãe, do papai, né? Não. Passando esse cheque para o marido pagar, para os filhos pagarem, para o chefe. Gente, não. Né? Nós precisamos se autorresponsabilizar, nos autorresponsabilizarmos para a gente poder cuidar dessas feridas. E tem um caminho de suavidade, de gentileza, de naturalidade, de estar em contato com essa terráquea que eu estou, né, que eu sou, e um passo de cada vez, a cada dia, né? Então é isso. Tem uma pessoa perguntando aqui como me seguir. @daniela.migliari. Tá aqui em cima, só clicar. Eu vi, daí eu vou marcar você na hora que eu for salvar a live, daí eu marco, aí quem quiser também já vai estar inscrito ali, já fica mais fácil de seguir. Dani, muito obrigada. Passou Espero vê-las rápido, mais vezes. Passou muito rápido. Tem tanta coisa que, assim, que a gente tem vontade de perguntar e a gente tem que eleger algumas que são assim mais interessantes pro todo, né? Aí, na particularidade, quem quiser pode mandar aqui pra gente, a gente envia para ela o questionamento, a dúvida, e daí, quando ela puder, se ela puder, ela vai respondendo. Eu vou te falar uma coisa, uma característica que eu tenho, as pessoas que falam comigo nas minhas redes sociais, eu respondo todo mundo. E é você mesmo, né? Sou eu. Não é equipe, né? Que tem gente que coloca
assessoria, mas eu já Não, tive. até tenho uma equipe que me ajuda muito, mas assim, eu faço questão de responder as pessoas porque eu amo. Eu faço isso com tanto amor, assim, e eu me sinto crescendo junto, não é essa coisa aqui de cima, a gente tá junto, entendeu? Então é muito gostoso essa troca, eu gosto muito mesmo. Que bom, eu adorei, porque assim eu pude obter a sua resposta. Eu sou filha disso, de conversas de redes sociais, e eu amei. E estou Que muito bom. feliz, gratidão imensa, um abraço no seu coração. Espero vê-la na segunda no curso. Estarei lá, tá bom? Tá joia, pessoal. É só entrar ali no meu perfil, que esse link para entrar nessa experiência terapêutica tá lá no Linktree. E vocês são todos muito bem-vindos. E eu espero poder conversar com você novamente uma outra vez, que foi muito agradável. Vamos conversar sim. Se depender de nós aqui, tá combinado. Beijo, fica Maravilha. com Deus, né? Um Tchau, beijo, boa noite a tchau. todos. Boa Tchau. noite.